O bicho tá pegando. Presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, é destituído do cargo da presidência. Vamos falar sobre esse assunto, tá? Outra bomba. Al Ittihad está perdendo jogadores por lesões. E vamos falar também sobre o Aeroflu, já tudo programado para a próxima terça-feira, na despedida do nosso Fluminense. Depois da vinheta, fica comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Beleza pura? Temos notícias importantes, né, que podem talvez surtir algum efeito aí de uma grande novidade, mas vamos torcer para que nada grave, muito grave, aconteça, porque a gente sabe como que funcionam as coisas, né? Politicamente. A gente sabe que quando envolve política, meu irmão, o poder, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, né, a gente não sabe praticamente de nada do que acontece nesse meio aí obscuro, né, da política. Mas vamos lá. Nesse vídeo, eu quero agradecer a tua presença, a tua amizade, a tua parceria, por vocês estarem sempre aqui comigo. Quero pedir o carinho do teu like. O teu like me ajuda demais com o trabalho, com o crescimento do projeto, para que esse vídeo possa atingir outras pessoas, tá? Para você que ainda não é um inscrito no canal, eu quero te convidar. Do fundo do meu coração, faça parte desse projeto, né? Tenho metas ainda a atingir nesse dezembro, né? A gente está indo para o nosso 9º mês em atividade aqui no canal e eu conto muito com a tua presença, conto muito com a tua chegada aqui no canal. Então, venha fazer parte do canal Meu Tricolor e vamos fazer esse canal crescer pra gente ser uma outra mídia a falar muito forte sobre o nosso Fluminense aqui no YouTube, beleza? Conto muito com a tua presença. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Comenta aqui embaixo, sempre em cima do assunto que a gente abordar. Traz aqui o teu pensamento, traz a tua trocação de ideia pra gente bater um papo, beleza pura? E se você puder, compartilha esse vídeo com outros tricolores. Quero começar falando a respeito da viagem do nosso Fluminense, tá? Terça-feira, Fluminense está já tudo planejado para poder embarcar para Jeddah, na Arábia Saudita. Vai ter Aeroflu, beleza pura? Na despedida dos nossos atletas. Despedida essa que vai acontecer, preste atenção aqui. O voo está previsto para as 21 horas de terça-feira e terá duração, em média, de 13 horas até chegar lá na Arábia Saudita, beleza? O Fluminense vai viajar na noite de terça-feira e chegará no final da manhã de quarta, tá beleza? E aí, a gente chega no dia 13, vai treinar, né? Não sei como é que tá a programação, mas vamos fazer alguns treinos lá e a gente estreia no dia 18, beleza? Às 3 horas da tarde, tá bom? Então, vai ter o Aeroflu, a torcida do Fluminense vai apoiar, como foi feito na Libertadores, né? Nos jogos que a gente foi fazer contra o Inter, né? E outras partidas também, se eu não me engano, contra o Olímpia. Então, assim, importante demais nessa despedida. Eu até estava com o pensamento de que o Fluminense poderia, né, se ele quisesse, entendesse que isso fosse bom para ele, né, e para também os torcedores, né, a gente está num ano maravilhoso, faria um treino aberto, sabe, antes dessa despedida, dessa partida para a Arábia Saudita. Por exemplo, hoje, né, Brasileirão acabou ontem. Hoje, na quinta-feira, dia 7 e amanhã 8, o Fluminense está de folga. Então a gente vai treinar sábado, beleza? Talvez domingo, talvez treine ou fique de folga. Não sei como é que tá o esquema do Fluminense. Mas, por exemplo, na segunda-feira, se houvesse um treino do Fluminense no CT Carlos Castilho, o Fluminense colocasse ali, sabe, um treino aberto para poder a torcida ver ali um treino aberto dos nossos jogadores, dos nossos atletas. Mas eu não sei se isso aí é possível, se é viável, beleza? Mas o Aeroflu está confirmado e a gente vai despedir dos nossos atletas desejando toda a sorte para que eles possam fazer 2 partidas brilhantes para nossa história e quem sabe voltar da Arábia Saudita, campeão do mundo em 2023.
fechará o ano de uma forma impressionante. Beleza? Vamos pular agora para um outro assunto aqui. Que assunto que eu quero trazer aqui agora? Eu quero falar sobre o Al Ittihad. A bruxa está solta lá no Al Ittihad. O Al Ittihad jogou hoje pelo campeonato lá saudita, na Liga Saudita, e perdeu para um clube chamado Damak, né? Perdeu por 3-1. Esse jogo foi hoje e perdeu por 3-1. Esse jogo trouxe uma baixa muito importante para o Al Ittihad visando o Campeonato Mundial de Clubes. Que baixa foi essa? O zagueiro brasileiro naturalizado italiano, né, Luiz Felipe, um zagueiro que foi comprado pelo Al Ittihad, né, junto ao, se não me engano, Real Betis, e é uma das peças fundamentais do time. Todo bom time começa por um bom goleiro. Quem é o goleiro do Al Ittihad? Marcelo Groi, ex-Grêmio, goleiraço. O zagueiro, Luiz Felipe, o cara teve uma lesão na coxa há 5 dias da estreia do Mundial de Clubes contra o Auckland City. Esse jogo vai ser na próxima terça-feira. O Fluminense vai viajar terça-feira à noite e eles vão ter jogado na terça-feira de tarde, porque esse jogo deles, né, que é a fase preliminar, é às 3 horas da tarde. Muito provavelmente o Luiz Felipe tá fora, pelo menos desse primeiro embate aí contra o Auckland City. Outro jogador que tá fora, também por lesão, está se recuperando de lesão, mas não jogou hoje, é o Romarinho. É um brasileiro que jogou já pelo Corinthians, né? E atua no Al Ittihad. E o Benzema também, que não jogou hoje porque saiu contundido, né? Diz que do último ou do penúltimo jogo com dores nas costas. Então, assim, a bruxa de lesões está solta lá no Al Ittihad, né? Galhardo teve essa primeira derrota aqui agora. 3-1 pro Damak. E há 5 dias de estreia do Mundial de Clubes, ao que tudo indica, né, o Al Ittihad não vai ter vida fácil não, tá? Eu, para ser muito sincero, eu não sei como é a qualidade do Auckland City, mas se for muito ruim, o Al Ittihad pode até passar. Mas quando bater na quartas de finais, tá? Al Ittihad e Al Ahly do Egito, o Al Ahly do Egito é um time muito forte. Então talvez o Al Ittihad pode se complicar no segundo jogo. Isso é uma previsão minha, tá bom, gente? Então, bruxa tá solta de lesões lá no Al Ittihad. Vamos acompanhar, sempre tá atualizando aqui notícias pra vocês, entendeu? Que de repente o Luiz Felipe pode até estar fora do Mundial de Clubes devido à gravidade da sua lesão muscular na coxa. Beleza? Show de bola. Última informação pra gente fechar esse vídeo, um vídeo rapidinho. Presidente da CBF é destituído do cargo. Eu vou estar lendo aqui para vocês a matéria do GE rapidamente para poder passar para vocês aqui, tá? O Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro destituiu Edinaldo Rodrigues da presidente da CBF e determinou a necessidade de um interventor para a entidade. O escolhido pelo TJ, né, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, José Perdiz. A votação terminou com 3 votos a 0 pela destituição do então presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Haverá uma nova eleição em 30 dias ou ainda dentro de 30 dias, tá bom? Mas ainda cabe recurso por parte de Edinaldo. Votaram pela destituição o relator Gabriel Zéfiro e os desembargadores Mauro Martins e Malfada Lucchesi. Segundo o desembargador a votar, Mauro Martins fez questão de destacar no julgamento que não se trata de uma interferência externa na CBF. Quero deixar claro que isso não é uma interferência externa na CBF. Estamos nomeando alguém da Justiça Desportiva e não alguém externo. Portanto, não pode ser considerado interferência externa. A 21ª Vara do Direito Privado julgou a legalidade de um termo de ajustamento de conduta entre CBF e Ministério Público do Rio de Janeiro em março de 2022, que resultou na eleição de Edinaldo Rodrigues para presidente da entidade por um mandato de 4 anos. Tá? Perdiz estava em sessão no pleno, no STJD,
nesta quinta-feira no centro do Rio de Janeiro quando foi informado por mensagem de amigos dando os parabéns. Ele não foi notificado e informado formalmente e só vai se pronunciar sobre o assunto quando isso acontecer. Perdiz, né? Perdiz, continua a ascensão normalmente. Entenda o caso. Tudo aconteceu em 2017, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro questionou a Justiça a realização de uma Assembleia Geral da CBF que alterou as regras para as eleições na entidade. Tal decisão ocorreu sem a participação dos clubes, o que gerou, a reclamação do Ministério Público. O presidente da CBF na época era Marco Polo Del Nero. Foi sob essas regras eleitorais contestadas pelo Ministério Público que Rogério Caboclo foi eleito para um mandato que iria de abril de 19 a 2023. Em julho de 2021, quando Rogério Caboclo estava afastado da presidência da CBF por denúncias de assédio, a Justiça do Rio de Janeiro anulou a sua eleição e a de seus vices e decretou uma intervenção na entidade. Neste momento, a CBF era presidida interinamente por Antônio Carlos Nunes, então o vice-presidente mais velho da chapa de Caboclo. Os interventores nomeados foram Reinaldo Carneiro Bastos e Rodolfo Landim, respectivamente os presidentes das federações Paulista de Futebol e Flamengo. Mas essa decisão foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dias depois. Em agosto de 2021, os vice-presidentes da CBF nomearam Dinaldo Rodrigues como presidente interino até a conclusão do mandato de Rogério Caboclo, que terminaria em abril de 2023. Em março de 2022, Edinaldo Rodrigues e o Ministério Público do Rio de Janeiro assinaram um TAC, que estabeleceria novas regras eleitorais e, em teoria, deveria extinguir a ação que chegou a resultar numa intervenção na CBF. Sob essas novas regras, Edinaldo Rodrigues se elegeu presidente da CBF como candidato único em 2022 para um mandato de 4 anos, mas houve vice-presidentes da CBF que, na época, contestaram a assinatura do acordo com o Ministério Público. A alegação contestada pela CBF é que Edinaldo não poderia assinar ataque, porque era presidente interino e poderia se beneficiar de tal acordo para se candidatar em seguida. Os vice-presidentes também reclamaram que, com o TAC, perderam 1 ano de mandato. Essas alegações serão julgadas nesta quarta-feira no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A CBF contesta. A CBF apresentou argumentos técnicos no julgamento para sustentar que ataque é legal, assim como a eleição de Edinaldo Rodrigues. Pelas regras jurídicas, pela jurisprudência, pela doutrina, pelo histórico de decisões acertadas do TJ do Rio de Janeiro, esperamos que a ação seja declarada prejudicada, diz Gamiel Fopel, um dos advogados da CBF no caso. Meus amigos, o que eu posso dizer com isso aqui é o seguinte: muitas coisas em oculto acontecem para favorecer aqueles que realmente, assim, sabe, têm mais poder e realmente querem conduzir alguma coisa. Cara, politicamente falando, o nosso país, nosso Brasil, as coisas aqui no Brasil, sabe, é uma coisa que é muito complicada, cara. É muito complicada. Então, peca muito, sabe, a maneira como o nosso país é gerido. Isso num quesito geral, tá? Num quesito geral. E aí, olha como é que tá essa situação agora. Esse problema aí, essa bagunça na CBF. Fernando Diniz, que é o nosso técnico interino. E aí? Como é que vai ficar a situação do Fernando Diniz? Tomara que saia dessa bomba. Tomara que saia dessa bomba. E deixe essa bomba aí para outro. No momento, a Confederação Brasileira de Futebol, conhecida como a CBF, está uma bagunça. E de bagunça você tem que correr fora. Imagina o Ancelotti vendo isso lá da Espanha. O que ele pensa? O que eu vou me meter nesse país aí, cara? O que eu vou fazer nessa seleção brasileira? Tá uma bagunça, cara. Uma bagunça, sabe? Uma briga política por poder, que a gente sabe como que funcionam as coisas, entendeu? Mas é lamentável, né? Se ventilaram rumores de que podiam prejudicar Fluminense no Mundial, clubes na Libertadores do ano que vem.
Isso aí eu acho que não. Eu acho que não vai acontecer não, porque aí ficaria uma coisa mais ridícula ainda, sabe? Pro nosso país. Então, para não piorar mais ainda a situação, eu acho que eles vão dar uma tapeada nisso aí. Eles têm um jeitinho deles lá de mexer o pauzinho. Então, acredito que isso aí não vai ser o problema. Mas queria estar compartilhando com vocês esse vídeo dessa bomba na CBF, né? E dessa bruxa solta de lesões no Al Ittihad e também sobre o Aeroflot, dia 12 às 21 horas programado. Então vamos chegar cedo lá, né, no aeroporto. Talvez seja o Galeão aqui do Rio ou o Aeroporto Santos Dumont, para a despedida do nosso tricolor em busca desse título maravilhoso mundial de clubes. Obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sino, comenta aqui embaixo. Deixa o que você quer escrever aqui embaixo sobre esses assuntos. Se puder, compartilha com outros tricolores. Tamo junto, até a próxima.